Olá, boa noite a todos. Meu nome é Júlio Francisco Stoller, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Geografia da Uninter Educacional. E hoje nós preparamos uma aula de Geografia e vamos falar a respeito dos discursos de ódio. Discurso de ódio não é aquele discurso que você faz em palanque, que você sobe para falar para uma plateia, mas é aquilo que é o teu sentimento, né? Aquilo que você passa, aquilo que você transmite para as pessoas. O incitamento ao ódio. É você começar a falar mal de uma pessoa, incitar o ódio contra essa pessoa, e diversas formas e diversos conceitos nós temos sobre o incitamento de ódio. É qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Dentro dessa definição de discurso de ódio, a gente coloca ela como o patriotismo, né? A nacionalidade, a nação. Que nação? É um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre seus pares. Então, quando uma pessoa vem de fora, como ela é estranha a esse grupo, ela acaba não entrando, né, no grupo, dentro da nação, não começa a fazer parte da nação, as pessoas não querem que ela faça parte da nação. Além de apresentar todos esses aspectos, né, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertença a todo esse grupo. E as pessoas, dentro do seu discurso de ódio, impedem que determinado grupo de pessoas entre para essa classe. Aí acaba distorcendo o que seria a nação. Os elementos que provocam o discurso de ódio, né? O preconceito, aquele preconceito que você faz de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? A discriminação, xenofobia, chauvinismo, né? Fascismo, protofascismo, hoje está muito na moda falar no governo fascista, de um partido político fascista. Enfim, a gente vai ver a definição, qual seria mesmo a definição de fascismo. E racismo, que a gente coloca aí injúria racial. Vamos lá, começando lá pelo preconceito e discriminação. Preconceito é antipatia baseada em generalizações falsas e inflexíveis. É aquela falsidade, aquela pessoa que você se antipatiza com ela já de início, de cara. Né? Você vai criando esse preconceito, você não gosta daquela população, daquele povo, né? Tem uma certa antipatia. Digamos, eu não gosto de pessoas que são do Paraguai. Né? Tem um preconceito ao Paraguai, eu não gosto do Paraguai. Por mais que eles tentem agradar o Brasil, nós não gostamos dos paraguaios. Só um exemplo. E a discriminação é relacionada diretamente à pessoa. Digamos, chegou um chinês no Brasil, fez um concurso aqui, e por causa da pandemia, eu não gosto do chinês, mas esse chinês que fez um teste seletivo na empresa, ele foi muito melhor do que os outros. E eu, né, por ele ser chinês, por causa da pandemia, e que essa pandemia começou na China, eu achei que eu não vou pegar ele. Eu vou discriminar ele, né? Por melhor que ele seja, eu vou dar aquela discriminação. Então o preconceito está relacionado a um grupo de pessoas, né? Uma coletividade, um coletivo, né? E a discriminação ele está direcionado, está diretamente ligado a uma pessoa. Né? Não, eu posso gostar de todos os paraguaios, mas aquela pessoa que veio do Paraguai, né, eu posso discriminá-la, né, somente aquela pessoa. O chauvinismo, né, ele nasceu lá em 1780 por um soldado francês, Nicolas Chauvin, por isso o nome chauvinista. E ele tinha um patriotismo fanático, ele era fanático, né, e o chauvinismo é um discurso nacionalista exacerbado. Apresenta um caráter mais restritivo do que a noção de preconceito. Ele vai além do que é preconceito. O chauvinismo pode mostrar, assim, digamos, até um certo medo de perder a sua nacionalidade, né? De perder as pessoas de dentro da sua nação. Nós tivemos aí alguns, né, casos de chauvinismo no Brasil. Um que foi até colocado no papel, né? A gente não pode negar, foi na era Vargas, né? Em 1930, Getúlio Vargas criou um decreto que limitava a imigração no Brasil. Qual que era o medo, o receio do presidente Vargas na época? É que a mão de obra não especializada dos estrangeiros viesse ao Brasil e esses, né, estrangeiros
tomassem a mão de obra, os empregos dos brasileiros. Que elas fossem, por ser uma mão de obra não especializada, eles fossem para o campo, né, e tomassem emprego dos brasileiros lá no campo, e os brasileiros no campo, né, sem emprego, eles viessem para as grandes cidades, né, colocando uma população maior nas cidades, e apareceria a falta de emprego na cidade. Então Getúlio Vargas ele limitou a imigração para o Brasil. Isso foi um caso registrado aí de chauvinismo. Outros casos que a gente pode caracterizar como chauvinismo, mas não está escrito, né? Foi o programa Mais Médico em 2013, um programa da presidente Dilma, na tentativa de recuperar a saúde que estava em decadência pela falta de médicos. E ela contratou aí mais de 3 mil médicos cubanos. Esses médicos vindo para o Brasil, muitos deles não estavam numa especialidade que você queria. Muitos deles falaram que os cubanos eram escravos, porque parte do dinheiro voltava para o governo de Cuba, eles estavam aqui a troco de comida, então, e vinham e tomavam o emprego dos médicos brasileiros, porque eles iam a qualquer local que ele mandasse. Isso aí foi uma forma de chauvinismo no Brasil. Outro também em 2015, com a entrada dos haitianos, em 2010, teve um terremoto, problemas lá no Haiti, os haitianos começaram a vir para os outros países e vieram para o Brasil. E os brasileiros começaram a colocar eles como pessoas que estavam roubando empregos, principalmente da classe mais baixa, digamos, iam trabalhar de frentista nos postos, varredor de rua, zelador, auxiliar de serviços gerais, porque eles não tinham uma mão de obra especializada. Eles vieram aqui para trabalhar, e muitos brasileiros falaram assim, nossa, esse pessoal, esses haitianos estão vindo para o Brasil para realmente tomar o emprego daquelas pessoas no Brasil que não têm uma especialidade. Tá? Então isso aí são os casos de chauvinismo aqui que aconteceu no Brasil. Na sequência nós temos a xenofobia. Está ligado a aspectos psicopatológicos, né? Tanto em termos de psicologia do indivíduo, quanto em seus efeitos na esfera social. São pessoas estranhas ao meio de quem o ajuiza, né? Os estrangeiros. Nós não gostamos dos estrangeiros. Não importa de onde vem o estrangeiro para o Brasil, nós não somos a favor de que eles venham. Tá? Um caso aconteceu com os brasileiros. Né? Lá em Portugal, houve até uma reportagem anos atrás, que os portugueses não gostavam dos brasileiros. É um tipo, né, discurso de ódio que a gente classificaria como xenofobia. Nós não gostamos de pessoas de outro estado. Nós aqui no sul, nós não gostamos do pessoal que vem, né, do Nordeste, dos nordestinos, tá? Como exemplo. Isso aí é um caso de xenofobia. Não estou dizendo que isso aconteça, mas como um exemplo. Não é só de país para país, mas ele pode ocorrer a xenofobia de estados para cidades, para estados. Na sequência aí temos o racismo e a injúria racial. Racismo é uma prática que não individualiza, que busca a retirada dos direitos, da dignidade e o menosprezo a determinado grupo, indistintamente. Então o racismo está ligado diretamente a um grupo. A injúria racial apresenta uma ofensa dirigida ao indivíduo, né, do seu pertencimento a determinado grupo, por raça, cor, religião ou origem. Aí também, né, nós temos aí o racismo, que as pessoas não gostam de determinada religião. Tá? Então, se eu sou católico, eu não gosto do protestante, eu não gosto de ninguém, nenhum protestante, nenhum me agrada. Eu tenho esse racismo pela classe protestante. Tá? Eu não gosto de pessoa de cor, negro. Né? Todas as pessoas negras eu não gosto. Isso aí é racismo. Tá? Ele envolve raça, gênero, religião, né, origem. E isso aí é o racismo. E a injúria racial digamos, eu não deixo entrar uma pessoa negra no meu estabelecimento. Eu tenho um estabelecimento, uma loja, pode entrar todos os tipos de pessoas, menos o negro. Ou mesmo, né, vou dizer assim, mesmo a pessoa lá é muçulmano. Não, aqui é um estabelecimento católico e eu não vou aceitar que um muçulmano entre aqui no meu estabelecimento. Tá? E eu acabo, né,
nesse nazismo acabo ofendendo, brigando, xingando essa pessoa, expulsando ela do meu estabelecimento, eu estou cometendo uma injúria racial. Tá? A sequência vem o fascismo, né? Uma manifestação política, social e cultural. Esse é um movimento político, né, e filosófico, né? Ele foi lá na Itália, em 1922, né, estabelecido por Benito Mussolini. Benito Mussolini, que criou o fascismo. Mas o que é o fascismo? O fascismo, digamos lá em Roma Antiga, né? Ele buscou lá em Roma Antiga a palavra, o fati, né? O fati era um feixe de gravetos. Tá? Daí ele colocava, né? Um graveto sozinho é muito fraco, você pode quebrar o graveto. Agora se você pegar vários tipos de vários gravetos e unir todos os gravetos, você vai ser mais forte, mais resistente, você não vai conseguir quebrá-lo. E esse discurso era o discurso do Mussolini na época, para tentar reerguer a Itália. No pós-guerra, né, pós a Primeira Grande Guerra Mundial, toda a Europa ficou devastada, né, principalmente a Itália. E o Mussolini tentou, né, aproveitar da situação, tirando o socialismo de lado, né, e colocando o fascismo. E ele, né, com esse discurso de unir os italianos, vamos reerguer a Itália, né, nós juntos poderemos reerguer a Itália. E ele teve ali, né, esse conceito de raça, conceito de nação, de raça, sobre os valores individuais, que é apresentado por um governo autocrático. Era isso que ele dizia. Na verdade, nós não temos ainda uma definição clara do que é fascismo. Hoje você chamar o nosso governo de fascista, nós podemos chamar os partidos políticos de fascista, né? Você pode me chamar de fascista, porque não existe, digamos, uma definição clara do que seja fascismo. E foi nessa aí que o Mussolini, aí, né, tentando reerguer a Itália, começou a fazer esse discurso de fascismo de união. Tá? A união faz a força. Tá? Foi um sistema político nacionalista, imperialista, né? Antiliberal e antidemocrático. Ele implantou o governo totalitário, que privilegiou o conceito de nação e raça sobre os valores individuais. Tá? Eu sozinho não tenho valor nenhum. Eu valho muito pouco sozinho. Mas se a gente unir nossas forças, nós podemos ser, né, grandes. Do fascismo para o socialismo é um passo apenas. Né? Então você tem no fascismo essa união, né, essa coletividade. É o Estado controlando a economia. Não o Estado sendo dono das empresas, mas o Estado controlando a economia, ela mandando, tá? Isso coordenando. Isso aí seria o fascismo. E o protofascismo é o sistema político que se pauta no fascismo, na violência, na censura, caracterizado por um governo antidemocrático ou ditatorial. No Brasil, muitas pessoas falam que nós temos um governo fascista, mas que normalmente as pessoas que julgam o governo fascista desconhecem o que é o fascismo e nem sabem que existe o protofascismo. Nós vamos ver, a gente vê aí que ele não incita a violência, ele não censura, por mais que a imprensa, né, acabe malhando o governo, e ele não proíbe a censura, ele deixa que as pessoas, né, possam falar à vontade. Ele não é antidemocrático, a democracia ainda existe no Brasil, nem ditatorial. Então as pessoas confundem às vezes o fascismo, né, por ser perto do nazismo, né? Então querem desmoralizar uma pessoa, pode chamar eu de fascista e não saber, e a pessoa que está me chamando, saber o que é esse fascismo. Aí, numa conclusão, né, o território pode ser um lugar de diálogo, né, da oposição científica, cultural, religiosa, filosófica e principalmente política, para uma visão multidimensional. Então esse aí é o território. Pode ser um lugar de diálogo, de conversa, de acertos, né? Ou como pode ser um local de oposição, tá? À política, à religião, à cultura, e aí, né, colocando aí os discursos de ódio, julgando uma pessoa contra a outra. No caso específico da geografia no Brasil, entendemos que a disciplina, ao tratar o território nacional, debate justamente um dos temas que podem fornecer substrato a esses discursos de ódio. Eu espero que eu tenha passado aí o que é o discurso de ódio a vocês, né? E lembrar que
nós podemos inconscientemente estar colocando algum desses elementos e provocando ódio. Então, antes de tomar, né, um conceito, ou antes de julgar uma pessoa ou um grupo de pessoas, então melhor a gente pensar o que nós estamos fazendo. Estamos criando realmente um discurso de ódio? Tá? Obrigado e até uma próxima.